Bem, gente, lá na página 59, nós vamos ver um conteúdo bastante interessante que vocês amam, orações subordinadas, oração subordinada adjetiva. É bem fácil essa daqui, é uma revisão, nós estudamos um pouco o ano passado, mas esse ano nós vamos estudar novamente algumas delas. E essas são as mais fáceis porque temos apenas duas orações, né? A oração subordinada adjetiva explicativa e a oração subordinada adjetiva restritiva. Bastante fácil. E apenas dois exemplos. E página 59. Página 59. Certo? Deixar só o colega olhar, abrir na página ali para a gente começar a explicação. Ok, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês aqui para vocês acompanharem comigo. O adjetivo em forma de oração. Mas a internet não está legal hoje. Vou voltar um pouquinho aqui. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir bem ou se está falhando um pouco a internet. Parece que ela está oscilando um pouquinho, mas tudo bem. Ok. Ok. Vamos lá. Aqui nessa parte, orações, o adjetivo em forma de oração. Nesse exemplo aqui que nós temos, Chica, mandona. Chica é o substantivo, mandona é um adjetivo. Chica, autoritária. Chica, substantivo. Autoritária, adjetivo. Os adjetivos mandona e autoritária, eles modificam o sentido do substantivo aqui que está acompanhando, né? Funciona como adjuntos adnominais, que nós já estudamos esse conteúdo, adjunto adnominal. O destaque fica para a qualidade que se atribui ao substantivo. Mas quando observamos aqui, ó, Chica que manda. Chica continua sendo o substantivo aqui, e o que manda já transformou aqui de mandona adjetivo para um verbo. E foi acrescentado esse que aqui, que é um pronome relativo, e o verbo de adjetivo ele passa para verbo. Então eu digo que aqui eu tenho uma oração. E esse que manda refere-se, né, o quezinho aqui, esse que é um pronome relativo, ele está referindo-se a Chica. Então nós temos aqui uma oração, tá? Porque nós sabemos que nós contamos as orações através dos verbos. Contamos as orações através dos verbos ali. Então, quando eu digo Chica que manda, transformo o adjetivo em oração ali, aí nós vamos estudar por que oração subordinada adjetiva, porque ela vai estar funcionando como característica desse nome que foi dito antes, do substantivo ali, Chica. A oração que manda equivale ao adjetivo mandona, acompanhe comigo lá no livro, e está modificando o substantivo.
está modificando o substantivo Chica, funcionando como um adjunto adnominal, mas com uma diferença importante. Agora o destaque está no verbo mandar, ou seja, nessa ação que ela pratica. Como esse tipo de oração se liga sempre a um substantivo de uma oração principal e desempenha a função sintática de adjunto adnominal, é chamado de oração subordinada. Oração subordinada. Além disso, já que equivale a um adjetivo, é chamada também de uma oração adjetiva. Ou seja, trata-se de uma oração subordinada adjetiva. Então, se vocês observarem aqui agora, explicativas e restritivas. Nessa primeira oração que nós temos aqui, as escravas, vírgula, que foram alforriadas, vírgula, enfrentaram preconceito. Aí temos o outro exemplo. As escravas que foram alforriadas enfrentaram preconceito. Então, nós vimos ali que uma, ela contém vírgula, a outra não. Então, como vamos entender aqui, tem a explicação. Por que uma é restritiva e por que uma é explicativa? Vou ler aqui com vocês para que vocês entendam bem. Esses períodos são formados por uma oração principal. Esses períodos são formados por uma oração principal. As escravas enfrentaram preconceito. As escravas enfrentaram preconceito. Só um pouquinho aí, gente. Ok. As escravas enfrentaram preconceito. E uma oração subordinada adjetiva que se refere ao adjetivo. E uma oração subordinada adjetiva que se refere ao substantivo escravas que foram alforriadas. Embora pareçam iguais, os significados são bem diferentes. Então, no primeiro período ali, as vírgulas indicam que há uma ligeira pausa entre o substantivo escravas e a oração adjetiva que foram alforriadas ali. Como se o falante dissesse: as escravas, como todo mundo sabe, as escravas foram alforriadas e enfrentaram preconceito. Ou seja, a oração adjetiva introduz uma informação, ela introduz uma informação que esclarece ou reforça uma característica comum a todas as pessoas, a todo esse grupo ali a que ela se refere, que ali no caso dessa oração aqui são as escravas. Trata-se, portanto, de uma oração subordinada explicativa. Então, eu entendo ali o quê? Quando eu coloco a vírgula, eu estou me referindo ali, como diz ali, a uma informação que esclarece a característica comum a todo esse grupo, ou seja, no caso ali, de todas as escravas foram alforriadas. Tá? Essa oração adjetiva, a vírgula vai estar sempre explicando esse termo que foi dito antes. Ela explica, então, por isso, oração subordinada adjetiva explicativa. Isso eu consigo entender o quê? Que as orações subordinadas adjetivas explicativas, elas virão acompanhadas sempre por vírgulas, separadas por vírgulas. Ou elas vão vir separadas por vírgula, ou ela pode vir com um travessão, ou com os dois pontos, mas sempre no intuito de estar explicando esse termo que foi dito antes. Alguns casos, raramente, ela pode aparecer sem vírgula, mas vocês vão observar que ela sempre vai estar referindo-se a esse termo que foi dito antes e sempre dizendo uma característica a todas essas pessoas, aquela que foi dito antes. Não restringe, o grupo completo, certo? Então, se nós observarmos ali agora na outra, subordinada adjetiva restritiva, que é a segunda oração aqui embaixo.
Já no segundo período, sem as vírgulas, a oração adjetiva introduz uma característica que distingue os seres a que se refere de outros seres do mesmo universo. Ou seja, o que quer dizer isso? Restringem, se delimitam a seres aos quais se faz a referência. É como se o falante dissesse assim, nessa oração aqui: as escravas que foram alforriadas, essas e apenas essas, a esse pequeno grupo aqui, apenas aquelas que foram alforriadas, né, aquelas que enfrentaram preconceito. A informação se refere apenas ao conjunto, a essas daqui, únicas, ok? Ao conjunto de escravas alforriadas. E não a todas elas, como se fosse nessa oração primeira aqui. Então, nesse caso ali, trata-se, portanto, de uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, porque está referindo-se apenas a um grupo restrito e não a todas elas em si. Então, se vocês observarem ali as orações explicativas, elas vão explicar o termo da oração que veio antes, sempre separando por vírgulas. E a oração subordinada adjetiva restritiva, ela vai restringir esse termo, ela vai referir-se apenas àquele grupo ali. Então, ela não vai aparecer com vírgulas. Então, muito fácil para vocês identificarem. Ah, prof, mas será que é só assim? Uma tem vírgula e a outra não tem vírgula? É basicamente isso, tá? A que contém a vírgula é a explicativa, que refere-se a todas no geral, e a restritiva, que ela vem sem a vírgula e ela vai estar restringindo aquele termo, é um grupo específico daquilo que foi mostrado ali, certo? Então, nesse caso, adjetiva restritiva. Agora, lembrando que as orações adjetivas, elas são separadas pelos pronomes relativos. Os pronomes relativos, a função deles é estar referindo-se a um termo, para não repetir esse termo que foi dito antes, é por isso que nós utilizamos os pronomes relativos. E ele está na página seguinte ali, se vocês vão observar ali na página seguinte, na página 60, que ali nós temos os pronomes relativos na oração subordinada. Então, o mais comum, que mais pode ser utilizado ali, é o relativo que, mas isso não quer dizer que nenhum desses outros pronomes, eles podem vir nessas orações. Então, ali nós temos o que, temos o qual e as variações dele, quem, onde e cuja. Então, esses são os pronomes relativos que podem aparecer nessas orações adjetivas, orações subordinadas adjetivas. Então, se vocês observarem ali, no primeiro exemplo, né, as escravas, deixa eu colocar a tela, compartilhar a tela com vocês, para vocês saberem onde eu estou falando com vocês. Nessa tela aqui. Então, o primeiro exemplo ali, né, as escravas que foram alforriadas enfrentam preconceito, né? Então, esse que, ele retoma o termo da oração, ele retoma um termo da oração, escravas, e desempenha a função de sujeito dessa locução verbal ali, foram alforriadas, as escravas foram alforriadas, né? Então, esse que refere-se, todos eles vão referir-se a um termo anterior. Temos outro exemplo ali, que o romance que li aborda o tema da escravidão. Gente, eu estou acompanhando no livro aqui, porque no meu note não está muito nítido para que eu consiga ler, tá? Então, vocês vão estar observando eu olhando aqui para baixo aqui, é porque eu estou olhando no meu livro que está ruim de ler ali no note, ok? Nesse segundo, o romance que li aborda o tema da escravidão.
que retoma o termo o romance e exerce a função de objeto direto na oração adjetiva ali, o romance. Eu tenho certeza que vocês lembram dos verbos transitivos e intransitivos. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, direto e indireto ao mesmo tempo, e o intransitivo, né, que nós temos ali. Então, ali, nessa oração, o que retoma o termo romance e exerce a função de objeto direto nessa oração. Temos um outro exemplo ali, ao qual, né? O livro ao qual me refiro é bastante extenso. Ao qual o quê? O livro que eu me refiro, não é? Ele exerce ali retoma o termo livro e exerce a função de objeto direto, objeto indireto na oração adjetiva. Por quê? Porque ao qual, ali nós temos preposição mais artigo, ok? Um pouquinho. Ok, correto. Temos a preposição. Então, vocês lembram que no objeto indireto, sempre ele vai iniciar com uma preposição, é o que no caso nós temos ali, ao qual. A é preposição e o artigo acompanhado do pronome relativo qual. Acredito que eu esteja falando muito rápido. Ou está ok? Ok, tá joia. Então, ali nós temos outro exemplo, a quem. As pessoas a quem Chica da Silva era subordinada são mencionadas na obra. As pessoas a quem retorna o termo pessoas, né? Retorna o termo pessoas. Nesse caso, o pronome relativo desempenha a função de complemento nominal, porque o termo que vem antes ali, a personagem, né, um substantivo, as pessoas, que eu já estou lendo a questão, a próxima oração ali, já estou na outra, a primeira ali, as pessoas a quem Chica da Silva, complemento nominal, quem, o pronome relativo quem, ele sempre vai referir-se a pessoas, por isso ali, complemento nominal, ok? Quem eram essas pessoas, né? A Chica da Silva ali, que era subordinada a essas pessoas. E um outro exemplo, conhecemos melhor a pessoa que ela foi. Não, esse que retoma o termo personagem, ali desempenha a função de predicativo do sujeito. Eu acredito que vocês lembram também o que seja o predicativo do sujeito. É uma característica ou qualidade do sujeito da oração, mas ele vai estar no predicado da oração, por isso o nome predicativo do sujeito. Predicado, essa característica está no predicado, mas refere-se ao sujeito, ok? E aí nós temos ali, pela qual, aquela é a editora pela qual o livro foi publicado. Aí temos ali, pela qual retoma o termo editora e desempenha a função de agente da passiva. O livro foi publicado. Com certeza vocês lembram ali do agente da passiva, que nós temos ali as vozes verbais, voz ativa, passiva, reflexiva. Na voz passiva, o sujeito, ele não pratica essa ação do verbo, ele sempre vai estar recebendo a ação do verbo, certo? Quando ele recebe a ação. Se ele praticasse essa ação, estaria na voz ativa, mas como ele recebe a ação, ele está na voz passiva, como no exemplo, aquela é a editora pela qual o livro foi publicado. Foi publicado. Então, o livro ali sendo o sujeito, ele não pratica essa ação do verbo. Então, a editora ali desempenha a função de o agente da passiva. Quem foi aquele que praticou essa ação? No caso aqui dessa oração, a editora praticou a ação, porque é ela que publicou o livro. E no penúltimo exemplo ali, as escravas dormiam na senzala, onde criavam seus filhos. O pronome relativo onde sempre vai estar referindo-se a lugar, sempre vai estar referindo-se a lugar.
Então, onde retoma o termo na senzala, um adjunto adverbial de lugar. Na oração adjetiva, onde também desempenha a função de adjunto adverbial, ou seja, criavam seus filhos na senzala. Adjunto adverbial. Vocês lembram dos adjetivos, que ali os adjetivos, adjetivos não, advérbios, tá? Os advérbios, eles vão indicar uma circunstância de tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação, dúvida, companhia, instrumento e muitos outros ali. Então, ali, aqui nesse caso, na senzala indica o lugar. Então, o pronome relativo onde sempre vai estar referindo-se a lugar. E aí, na outra página, ali na página 61, tem um último exemplo ali do pronome relativo cujo, cuja, né? E as variações dele. Chica da Silva foi uma mulher cuja história desperta curiosidade. Cuja, pronome relativo, história. Então, se você observar ali, cuja acompanha o termo história e estabelece entre este e o termo antecedente mulher uma relação de posse. Então, o pronome relativo cujo, cuja, e as variações no plural, eles sempre vão indicar posse de alguém, tá? E exercendo a função de adjunto adnominal, que eu não falei no início, mas os adjuntos adnominais são aqueles termos que acompanham um substantivo, que sempre eles vão estar referindo-se a um substantivo, ali aparece um substantivo, e o adjunto adnominal, eles exercem a função das classes gramaticais, artigo, adjetivo, locução adjetiva, numeral e pronome. Então, ali o cuja exerce, nessa oração aqui, exerce a função de adjunto adnominal do substantivo história, tá? Então, essas são as funções dos pronomes relativos dentro das orações subordinadas adjetivas. No caso ali, a explicativa e a restritiva. Eu sei que é bastante coisa, mas é um conteúdo bem fácil e eu sei que vocês vão entender perfeitamente isso daí e vão depois, né, que eu passei para vocês essas páginas de tarefa para que vocês estejam fazendo e na próxima aula nós vamos estar corrigindo esses exercícios. Se você olhar lá na página 63, tem o recapitulando, que tem a explicação desse conteúdo que nós vimos. Na página 63, naquele quadrinho amarelo ali, tem uma revisão de todo esse conteúdo, certo? Agora eu vou desmutá-los para que vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, porque faltam poucos minutos para a aula terminar, certo? Só um pouquinho ali. Ok, vou desmutar um de cada vez.